Olá, meus amigos e minhas amigas, e vocês sabem qual que é a formação do apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega? Se não sabe ainda, eu peço com muita gentileza e carinho que você fique nesse vídeo até o final, que eu vou falar para você qual que é a formação do humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Só lembrando que o Carlos Alberto vem sendo destaque aí em algumas matérias de jornais, em alguns sites, algumas revistas, logo após uma entrevista que ele deu ao programa Roda Viva, lá na TV Cultura, onde ele deu algumas declarações sobre o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez algumas críticas, né, digamos assim. Entre umas das falas do Carlos Alberto de Nóbrega, ele disse que considerava ruim a escolha de um presidente sem graduação para governar o país, pois este afundava o país. E aí eu fico me perguntando, será que o Carlos Alberto de Nóbrega não estava no Brasil nos primeiros 8 anos de mandato do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde o Brasil saiu, se não me falha a memória, da 10ª economia e pulou para a 6ª economia mundial? Então foi um sinal de que a falta de um diploma não faz afundar um país, né? Mas vamos lá, o Carlos Alberto de Nóbrega, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Nóbrega é formado em Direito pela Universidade Federal Carioca. Ele exerceu por pouco tempo a função de advogado, pois pegou a paixão pela profissão do pai, né? Carlos Alberto de Nóbrega, que é filho de um também humorista, Manuel da Nóbrega. Carlos Alberto é apresentador, escritor, produtor, diretor, roteirista, diretor executivo. Aliás, ele ficou conhecido no programa Praça é Nossa, que apresenta desde 1987. E aí eu me pergunto, será que em eleições passadas o Carlos Alberto de Nóbrega optou por votar em alguém que tivesse uma formação, um diploma, digamos assim, porque nós tivemos aí um gênio na política, o Enéas. O Enéas era um gênio, professor, e poucos votos adquiria em suas eleições para presidente da República quando ele concorria. Será se o Carlos Alberto de Nóbrega ia à urna e votava no Enéas? Hoje também nós temos outros aí, que é o Ciro Gomes, professor de Direito. O cara também é um gênio, o cara tem um conhecimento amplo, mas não consegue chegar nem no segundo turno nas eleições presidenciais. Será que o Carlos Alberto já pensou em dar um voto de confiança ao Ciro Gomes, ou já deu ao professor Enéas? E outros que têm uma formação ampla, que colocam seu nome à disposição da população brasileira para ocuparem o cargo de presidente da República? Ou será que o Carlos Alberto optou por votar em alguém que tem poucos diplomas, mas que tenha até diplomas, bem mais do que o Lula, mas todos de formações acadêmica militar? Essa é a minha pergunta. Outra coisa que, essa é a minha humilde opinião, para você entrar na política, não precisa você ter uma formação, você ser direito, ser formado em professor, enfim, qualquer formação, ser o doutorado. Na política o que manda é conhecimento e articulação. Você tem que conhecer o problema para poder você governar. E governar conforme aquele problema para tentar resolver. Não adianta você ocupar um cargo executivo para estar apenas criticando o seu anterior, aquele que estava lá. Porque nenhum que é eleito para ocupar um cargo executivo, ele é eleito para estar lá mostrando defeito que seu antecessor fez. Ele está lá para resolver os problemas. O povo coloca ele lá para, pelo menos, minimizar aquela situação e não ficar fazendo críticas, que é o que mais acontece aqui na política brasileira nos últimos anos. O cara ganha, seja ele para prefeito, governador, presidente da República, quando senta na cadeira, antes dele se eleger, ele vai com 1000 promessas. Eu vou resolver isso que está errado, vou resolver aquilo, e quando chega lá, o cara começa apenas a querer levar para a população os problemas que foram deixados pelo outro. Dizer, olha gente, eu peguei aqui defasado, vou ter que arrumar a casa. Meu amigo, você não foi eleito. E serve até para o Lula, para estar mostrando os defeitos que os outros deixaram. Você foi eleito para não cometer os mesmos erros e resolver aqueles problemas que o antecessor deixou. Não adianta ficar em cima do salto querendo culpar o ex, que é o que acontece muito na política brasileira hoje. Enfim, gente, desde já eu agradeço. Se puder, curta nosso vídeo, ative as notificações, se inscreva em nosso canal e eu desejo que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja.
E nos encontramos por aí no próximo vídeo, isso é se o Criador nos permitir.